Olá e bem-vindos! Já pararam para pensar na economia? É como uma sala de máquinas gigante, sempre a funcionar, que move o nosso mundo. Mas, vamos ser sinceros, a maioria de nós não faz a menor ideia de como ela realmente opera. Pois bem, hoje vamos fazer exatamente isso, espreitar por baixo do capô e perceber o que faz estas engrenagens todas girar. E este é o nosso mapa para a visita. Vamos começar pela estrutura, o tal motor invisível. Depois, olhamos para o combustível, o dinheiro e como ele circula. Vemos o que acontece quando a máquina aquece demais, com a inflação, e no fim, aprendemos a ler o painel de controlo para ver se a economia está de boa saúde. Prontos? Então vamos lá. Para começar, temos de ir à base de tudo. Antes de falarmos em dinheiro, crescimento ou qualquer outra coisa, é preciso entender a infraestrutura que suporta toda a economia, o sistema financeiro. Pensem nisto. Cada vez que se passa um cartão, se recebe um salário, se paga uma conta. Por trás de cada uma destas ações há um sistema gigantesco a funcionar nos bastidores. É um bocado como a canalização de uma cidade. Ninguém a vê, mas sem ela, nada flui. É absolutamente essencial. E o que é que este sistema faz, afinal? Bem, ele tem umas quantas tarefas vitais. A principal é fazer a ponte, pegar no dinheiro de quem poupa e levá-lo até quem precisa dele para investir e fazer a economia crescer. Garante também que as nossas transações são seguras, ajuda a gerir riscos e, muito importante, é através dele que o Banco Central consegue pilotar a economia usando as suas ferramentas para acelerar ou abrandar. Ok, então já percebemos a canalização. Agora, vamos falar do que realmente corre lá dentro. O dinheiro. Parece uma pergunta óbvia, não é? Mas a resposta é mais interessante do que parece. O que é realmente dinheiro? A melhor forma de entender algo é imaginar um mundo sem isso. Então, vamos lá. Como seria a vida sem dinheiro? Imaginem uma agricultora que produz trigo e quer comprar sapatos. Como é que ela faria? A resposta seria a troca direta, o famoso escambo. A nossa agricultora teria de encontrar um sapateiro que, naquele exato momento, precisasse de trigo. E se ele quisesse peixe? Azar. A troca não acontecia. Os economistas chamam a isto dupla coincidência de desejos, e é uma forma terrivelmente ineficiente de fazer as coisas. E é aqui que o dinheiro surge como uma solução genial, um intermediário que toda a gente aceita, resolvendo o problema de uma vez por todas. Portanto, para que uma coisa seja considerada dinheiro, tem de cumprir 3 papéis fundamentais. Primeiro, tem de servir como um meio de troca para se poder comprar coisas com ele. Segundo, tem de ser uma unidade de conta, ou seja, uma régua para medir o valor das coisas. E terceiro, tem de funcionar como reserva de valor, para se poder guardar e usar no futuro. Se faltar uma destas 3 pernas, a coisa não se aguenta. Muito bem, já sabemos o que é o dinheiro. A pergunta seguinte é: de onde vem ele? E preparem-se, porque a resposta pode ser uma surpresa. Se estão a imaginar uma casa da moeda a imprimir notas sem parar, a história é bem mais complexa e fascinante. Vamos quebrar um mito. A maior parte do dinheiro que existe hoje não é físico. Não são notas nem moedas. É digital. Existe apenas como registros nos computadores dos bancos. E a sua criação não depende de uma única entidade, mas sim de uma dança complexa entre o Banco Central, que define as regras, e os bancos comerciais que jogam o jogo. E é aqui que a magia, por assim dizer, acontece. Os bancos comerciais criam dinheiro do nada através do chamado efeito multiplicador. Funciona assim: alguém deposita, digamos, R$ 1.000. O banco é obrigado a guardar uma parte, vamos dizer 200. Mas e os outros 800? Empresta. A pessoa que recebe esse empréstimo provavelmente vai depositá-lo noutro banco, que por sua vez vai guardar uma parte e emprestar o resto. E o processo repete-se como uma pedra atirada a um lago, criando ondas. Aquele depósito inicial de R$ 1.000 acaba por gerar muito mais dinheiro a circular na economia. É impressionante. Claro que este sistema de criar dinheiro é um equilíbrio muito, muito delicado, porque quando há dinheiro a mais a circular no sistema, a nossa sala de máquinas começa a sobreaquecer, e o nome desse sobreaquecimento é inflação. Esta frase resume tudo na perfeição. É a lei da oferta e da procura a funcionar. Imaginem que, de repente, toda a gente tem o dobro do dinheiro para gastar. Mas a quantidade de carros, casas e comida à venda continua a mesma. O que é que acontece? As pessoas começam a competir por esses bens, oferecendo mais, e os preços disparam. A definição formal é esta, mas o que importa mesmo é o efeito prático. A inflação é um ladrão silencioso. Ela vai comendo o poder de compra do nosso dinheiro. Aquela nota de R$ 100 que se tem na carteira hoje, no próximo ano, já não compra as mesmas coisas.
E no ano seguinte, ainda menos. É por isso que manter a inflação sob controlo é uma das maiores obsessões de qualquer governo. E para complicar, a inflação não tem uma causa única. Ela pode vir de vários lados. Pode ser inflação de demanda, que é o exemplo que vimos, muita gente com dinheiro a querer comprar poucas coisas. Pode ser inflação de custos, quando produzir fica mais caro. Por exemplo, se o preço do petróleo sobe, tudo fica mais caro. E depois há a inercial, que é mais traiçoeira, porque é psicológica. Se toda a gente acredita que os preços vão subir, as pessoas começam a subir os seus próprios preços e a profecia acaba por se realizar. Vimos a máquina, o combustível, o perigo de sobreaquecimento. A pergunta agora é: como é que sabemos se a economia está a funcionar bem ou não? Bem, para isso, precisamos de olhar para o painel de instrumentos. E o principal indicador nesse painel chama-se PIB. Esta é a grande pergunta. A pergunta é que todos fazem, de governos a investidores e cidadãos comuns. A economia está a melhorar? Estamos a produzir mais, a gerar mais riqueza do que no ano passado? Para responder a isto, precisamos de uma medida que some toda a atividade económica de um país. E essa medida é o famoso Produto Interno Bruto, o PIB. Pensem nele como o placar final do jogo da economia de um país. Ele soma o valor de tudo o que foi produzido e vendido. Se o PIB sobe, a economia está a crescer. Se o PIB desce, está em recessão. É simples assim. Ok, essa fórmula pode parecer assustadora, saída de uma aula de economia, mas a lógica por trás dela é muito simples. Para sabermos o valor de tudo o que foi produzido, basta somarmos tudo o que foi gasto. Vamos ver o que cada uma destas letras significa, é bem mais fácil do que parece. Então vamos lá. O C é o consumo, ou seja, tudo o que as famílias gastam, desde o pão na padaria ao carro novo. É a maior fatia do bolo. O I é o investimento das empresas em novas fábricas, máquinas, tecnologia. O G são os gastos do governo, em escolas, hospitais, estradas. E por fim, X-M são as exportações líquidas, o que vendemos ao resto do mundo, menos o que compramos lá. Juntando tudo isto, temos um retrato bastante completo da economia. E com isto, o nosso tour pela sala de máquinas chega ao fim. Vimos que o PIB é o grande número no painel de controle, o principal indicador de saúde económica. Mas, como qualquer medida, ele não conta a história toda. E isso deixa-nos com uma pergunta importante para refletir. Se o PIB está a crescer, mas o nosso bem-estar, o nosso tempo livre ou a saúde do planeta não estão, será que estamos a olhar para o marcador certo?